Code Open. Nas últimas 24 horas, um alerta crítico apareceu para quem administra servidores de hospedagem, CVE 2026-67614 no CyberPanel, antes da versão 3.0.0. A descrição pública da NVD fala em segredo JWT embutido no serviço Web Terminal, associado à autenticação forjada e possibilidade de shell root interativo. Em português direto, quando o terminal web de um painel de administração aceita uma identidade que não deveria aceitar, o risco não é só perder um site, é perder o servidor por trás dele. Tese central: um painel de administração de hospedagem deixa de ser conveniência e vira ponto crítico quando uma falha de autenticação no terminal web pode dar controle de privilégio sobre o servidor. Pergunta dramática: se o painel que administra sites, bancos e e-mails cai, quantos serviços deixam de estar protegidos por trás dele? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá segredo, toque em payload, sequência de conexão, prova de conceito, endpoint operacional ou passo a passo que facilite abuso. O objetivo é explicar o que foi confirmado, porque a consequência é grave, quais incertezas permanecem e qual resposta prática reduz risco agora. Contexto: CyberPanel é usado para administrar hospedagem, sites, domínios, bancos, contas, certificados, serviços web e rotinas de servidor. Painéis desse tipo existem para simplificar a operação. Eles concentram botões que antes exigiam vários comandos de sistema. Essa conveniência tem um preço de segurança. Se o painel é comprometido, o atacante não está olhando para uma página isolada. Ele pode estar olhando para o centro de controle de vários serviços. A CVE 2026-67614 foi publicada pela NVD em 13 de agosto de 2026. A descrição pública aponta CyberPanel antes da versão 3.0.0. A fraqueza registrada é CWE 798, uso de credencial ou segredo embutido. A métrica coletada traz severidade crítica, CVSS 4.0 em 9.3. O ponto essencial para a defesa é este: a autenticação de um terminal web não pode depender de segredo fixo conhecido ou reutilizável de forma previsível. Quando isso acontece, a fronteira entre visitante externo e seção administrativa pode desaparecer. Por que isso importa tanto? Porque terminal web não é formulário comum. Um terminal é uma ponte direta para o sistema operacional. Em muitos ambientes de hospedagem, ele fica perto de arquivos de sites, configurações de servidor, credenciais de banco, chaves de aplicação, backups, logs, certificados e automações. Se o terminal roda com privilégio alto, o impacto sobe rapidamente para confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vazamento de dados é uma possibilidade. Alteração de sites é outra. Interrupção de serviço também. E em cenários piores, o servidor vira ponto de apoio para movimentos laterais. A linha do tempo ajuda a priorizar. No mesmo dia, a NVD também listou falhas críticas em RSYNC Daemon, plugins WordPress comerciais adulterados, IBM Web Série Liberty e dispositivos de rede. O Cyber Report escolheu CyberPanel porque a consequência é sistêmica. Painéis de hospedagem costumam reunir muitos ativos pequenos que não aparecem com clareza no inventário corporativo. Um único painel pode representar dezenas de sites, clientes, domínios ou aplicações internas. O que está confirmado? Confirmado, a NVD publicou a CVE 2026-67614 em 13 de agosto de 2026. Confirmado, a descrição pública cita CyberPanel antes da versão 3.0.0. Confirmado, o componente descrito é o serviço Web Terminal Fast API SSH. Confirmado, a classe de falha segredo embutido CWE 798 com severidade crítica. Confirmado, as referências públicas incluem Advisory da Vuntech, Issue no GitHub e Changelog do CyberPanel. Incerteza, este relatório não confirma a exploração ativa em massa, vítimas específicas, vazamento confirmado, nem que toda a instalação esteja exposta do mesmo modo. Agora o impacto operacional. Se você usa CyberPanel apenas em laboratório local, sem exposição externa, com acesso restrito, o risco ainda exige atualização, mas a janela de ataque é menor. Se o painel está publicado na internet com web terminal habilitado em servidor que hospeda a produção com privilégios amplos, o risco é urgente. A pergunta não deve ser "alguém já me atacou?" A pergunta deve ser se alguém chegasse a esse terminal, o que ele conseguiria ler, alterar ou derrubar. Para provedores de hospedagem, agências digitais e administradores independentes, o alerta tem um detalhe importante. Muitos painéis ficam esquecidos depois da instalação inicial. O site recebe atenção, o painel não.
Plugins, temas e framework aparecem nos relatórios de vulnerabilidade, mas o painel de administração do servidor às vezes fica fora do ciclo de patch. Esse é o tipo de lacuna que transforma uma CVE em incidente. O que muda agora? Primeiro, inventário imediato. Procure CyberPanel em servidores próprios, VPS, instâncias de nuvem, ambientes de clientes, laboratórios, máquinas antigas, imagens reutilizadas e documentação de implantação. Não confie só no nome do serviço em produção. Verifique portas administrativas expostas, regras de firewall, proxies reversos, túneis temporários e registros DNS que apontem para painéis. Segundo, versão e atualização. Confirme se a instalação está antes da versão 3.0.0. Consulte o changelog oficial, a issue pública e o advisory referenciado pela NVD. Se houver pacote de correção aplicável ao seu ambiente, planeje atualização com backup, janela curta e validação. Se a atualização imediata não for possível, reduza a exposição enquanto corrige. Restrinja por VPN, a loglist de IP Firewall, rede privada e autenticação forte na borda. Mitigação não substitui patch, mas reduz superfície durante a troca. Terceiro, desabilite ou isole o que não precisa estar exposto. Web Terminal é útil para administração, mas não deveria ficar acessível para qualquer origem. Em muitos ambientes, acesso shell deve passar por SSH com chaves, Bastion, MFA, logs centralizados e política de privilégio. Um terminal dentro de um painel web precisa de controles equivalentes ou maiores, porque mistura seção web e controle de sistema. Quarto, privilégio mínimo. Verifique com qual usuário os serviços do painel e do terminal rodam, quais diretórios conseguem escrever, quais chaves conseguem ler e quais comandos podem executar. Separar funções reduz dano. O painel não deve ter acesso irrestrito a tudo se não for necessário. Volumes, backups, certificados, credenciais e chaves de deploy merecem revisão. Quinto, rotação de segredos. Em qualquer cenário de suspeita, revise senhas de painel, contas administrativas, chaves SSH, tokens de API, credenciais de banco, chaves de aplicação, acesso de nuvem e senhas de e-mail hospedadas no mesmo servidor. Uma falha que pode levar a shell de alto privilégio não deve ser tratada como simples bug de login. Ela pode expor segredos que continuam válidos depois do patch. Sexto, logs e caça defensiva. Sem ensinar exploração, procure acessos incomuns ao painel, sessões web terminal fora de horário, origens desconhecidas, criação de usuários. Alterações em chaves SSH, mudanças em arquivos de sites, tarefas agendadas novas, processos persistentes, arquivos recém-criados em diretórios sensíveis, erros repetidos de autenticação e reinícios estranhos. Preserve logs antes de limpar ou reinstalar. Em hospedagem compartilhada, avise cliente se houver indício concreto de acesso a dados. Sétimo, segmentação. Painel de hospedagem não deveria ficar na mesma zona de confiança que bancos internos, repositórios, backups imutáveis e sistemas administrativos. Se um servidor público cair, a rede precisa impedir que isso vire queda em cadeia. Use firewall de saída, regras por destino, contas separadas e backups que não possam ser alterados pelo próprio painel comprometido. Para equipes executivas, a mensagem é simples: painel de administração é infraestrutura crítica. Não basta monitorar apenas a aplicação final. Quem tem acesso ao painel pode alterar aplicação, banco, certificado, domínio, e-mail e backup. Uma vulnerabilidade de autenticação ali tem consequência maior que uma falha comum em página pública. Checklist final. 1. Identifique instalações de CyberPanel. 2. Confirme versão e exposição externa. 3. Aplique atualização ou correção oficial. 4. Restrinja web terminal e painel por rede confiável. 5. Revise privilégios do serviço. 6. Rotacione segredos se houver suspeita. 7. Procure sinais de acesso anômalo. 8. Coloque painéis de hospedagem no ciclo formal de vulnerabilidades. 9. Mantenha backups testados e separados do servidor administrado. A resposta para a pergunta dramática é esta: se o painel que administra sites, bancos e e-mails cai, a proteção de vários serviços pode cair junto. A CVE 202667614 é um lembrete de que conveniência administrativa precisa ser tratada como superfície crítica. Atualize e restrinja, audite e reduza privilégio. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa mudar hoje.